E a Jamile Lisboa perguntando aqui: tudo bem se no início de um livro de ficção distópica começar meio devagar, de propósito, para causar a sensação de dias arrastados e angustiados? Não, não tudo bem. Tudo mal, então. Não Tudo faça mal. isso. Não. A menos que você já de cara, assim, você pode dizer, mostrar que os dias eram arrastados, mas você tem que mostrar uma sensação de ebulição, uma sensação de opressão da sua protagonista ou seu protagonista, né? Então, se você não começa com ação, você começa pelo menos com um clima forte, claro. Não é legal você, é tudo muito chato, então eu vou descrever uma cena chata. Não, não faça isso. Você tem que descrever o chato de uma maneira interessante. Então, ok, é tudo muito chato fora, mas, por exemplo, a protagonista está lá arquitetando o que ela vai explodir, tá bom. Ela tá querendo matar o professor de boas maneiras, tá bom. Tá? Não está acontecendo ainda, mas tenha o sentimento de oposição que cria tensão. Isso me lembra, inclusive, se alguém aqui acompanha o The Walking Dead, que está passando agora, a última temporada começou há 15 dias atrás. Você É gosta. bem isso acontecendo. Eles estão numa cidade lá que é tudo muito certinho, tudo muito sem graça, e eles de repente eles começam a conspirar lá dentro da cidade porque eles descobrem que alguma coisa esquisita está acontecendo naquela cidade muito certinha. Então é bem isso que você está falando. Quando você pode criar suspense quando uma pequena coisa está fora de lugar. Isso é um tipo de suspense. A pequena coisa está fora do lugar, mas ela tem que ir perturbando rapidamente, tá? Então, a pessoa descobre, sei lá, ela foi dormir e quando ela levanta, os sapatos dela estão em outro lugar. Meio esquisito isso. Mas você não pode passar páginas e páginas não acontecendo mais nada. Você tem que tocar em frente para aquela estranheza ir se aprofundando, tá? Então, aquela pessoa vai investigar, como assim, o que será que aconteceu, mas você pode criar um clima de esquisitice, mas você não pode deixar, nada acontece, só os sapatos saíram do lugar e demora 15 páginas para acontecer outra coisa. Não. Pelo menos não hoje em dia, tá? Parasita. Eu acho que. Vamos lá, ó. Reed Richards, Matthew Murdock, Bruce Banner, Peter Parker. Possuem nomes e sobrenomes começando com a mesma letra. Esse artifício pode facilitar decorar o nome do personagem ou cativar o leitor? Talvez seja algo que os escritores, no caso roteiristas, né, porque são pessoal de história em quadrinho, né, tenham feito por causa do som, tá, gente? Aí eu sempre recomendo, leia alto, não só a sua cena, como também o nome dos seus personagens. Ter repetição de som muitas vezes torna um nome interessante. Mas Né? não me pareceu que isso seja tão proposital assim. Será que é? Pode ser. Pode ser. Para Estranho. ser fácil de lembrar, para ser curtinho. Veja, em história em quadrinhos, os nomes são curtinhos, em geral. Né? 2 sílabas no máximo. E eles são fáceis de dizer, muito fáceis. Então, há a preocupação em tornar a coisa palatável, né? Ou seja, fácil. Fácil de ler, fácil de lembrar, tudo. Vou prestar mais atenção nisso. Nunca tinha me passado pela cabeça que pudesse ser proposital esse tipo de coisa. Canal de Direito Penal, o Rodrigo está dizendo. No filme O Sexto Sentido, ficamos com raiva da esposa do protagonista, que está se relacionando com outro, só que não. Exatamente. Exatamente. Aliás, o filme O Sexto Sentido foi, né, na época, hoje talvez esteja um pouco ultrapassado, já foi muito copiado, né? Mas na época ele foi brilhante em levar as pessoas a pensarem de um jeito, a tomarem
X conclusões e no final não era nada daquilo. Né? Então esse é um perfeito plot twist que fez história, né? E que é interessante a gente observar e aí usar na escrita também, né? Ou seja, conduzir o leitor para um lado e depois, muda. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.